Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Vitória e São Paulo. O Vitória, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou em 1 contra a Chapecoense, jogando fora de casa. Já o São Paulo venceu por 4-1 o Cruzeiro, jogando em casa. Os dois times que tiveram compromissos nesse meio de semana. O Vitória venceu a Juazeirense pela Copa do Nordeste. Já o São Paulo venceu o Boston River pela Copa Sul-Americana. O Vitória está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta vencer para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o São Paulo está na 2ª posição. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. O São Paulo que vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se fosse para fazer uma projeção para esse Vitória e São Paulo, tô projetando aquele jogo que o São Paulo vai jogar mal e vai ganhar ali em um ou outro lance isolado. Eu vou de São Paulo para essa partida, 2-1. Gols de Ferreirinha e Toló de São Paulo e pro Vitória gol do Renato Kaiser. Agora vamos falar de Remo e Vasco. O Remo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Grêmio, jogando fora de casa. Já o Vasco perdeu de 2-1 do Botafogo, jogando em casa. Os dois times que tiveram compromisso nesse meio de semana. O Remo venceu o Amazonas pela Copa Verde. Já o Vasco empatou contra o Barraca Central pela Copa Sul-Americana. O Remo está na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Vasco está na 12ª posição. Tenta uma vitória para subir posições. O Vasco tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E vem para essa partida mais 7 jogos sem saber o que é vencer jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Já que o Vasco teve os seus titulares poupados no meio de semana na estreia na Sul-Americana, pensando nesse jogo contra o Remo, o mínimo que se espera do Vasco é os 3 pontos jogando no Mangueirão. Eu vou de Vasco para essa partida, 2-0. Gols de Spinelli e Nuno Moreira. Agora vamos falar de Mirassol e Bahia. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Bragantino, jogando em casa. Já o Bahia perdeu de 2-1 do Palmeiras, também jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Mirassol venceu o Lanús pela Libertadores. Já o Bahia teve a semana inteira livre para trabalhar. O Mirassol está na 28ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para sair da lanterna. Já o Bahia está na 5ª colocação. Tenta uma vitória para se manter no G5. O Mirassol vem para essa partida 8 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. Vem de 5 derrotas seguidas na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se esse jogo fosse na semana passada, eu facilmente estaria indo numa vitória do Bahia. Mas analisando que o Mirassol vai vir com uma ultra confiança após ter vencido na estreia na Libertadores, acredito que o Mirassol pode se apegar nessa confiança para voltar a vencer no Brasileiro. Eu vou de 1-0 Mirassol, gol do Reinaldo. Agora vamos falar de Santos e Atlético Mineiro. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-1 do Flamengo, jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Atlético Paranaense, jogando em casa. Os dois times que tiveram compromisso da Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O Santos perdeu do Deportivo Cuenca. Já o Atlético Mineiro perdeu do Puerto Cabello. O Santos está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro está na 8ª colocação. Tenta uma vitória para encostar no G5. O Santos que vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2022 não perde do Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai marcar o reencontro do Cuca com o Atlético Mineiro. Pelo momento de estabilidade dos dois times, eu poderia facilmente ir num empate para esse jogo. Mas analisando o histórico recente do Atlético Mineiro nos jogos na Vila, acredito que o Santos possa vencer essa partida. Eu vou de 1-0 Santos, gol do Neymar. Agora vamos falar de Internacional e Grêmio. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Corinthians, jogando fora de casa. Já o Grêmio empatou em 0-0 contra o Remo, jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Grêmio teve derrota para o Montevideo City Torque pela Copa Sul-Americana.
Já o Internacional teve a semana inteira livre para trabalhar. O Internacional está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Grêmio está na 11ª posição, tenta uma vitória para subir posições. O Grêmio vem para essa partida tentando sua primeira vitória fora de casa na competição, vem de 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada, vem de mais 9 jogos sem saber o que é vencer fora de casa, e vem de mais 3 derrotas seguidas jogando como visitante. Já o Internacional vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é uma derrota no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Internacional chega num momento melhor pro Clássico? Sim, mas me apegando que o Grêmio precisa dar uma resposta pro seu torcedor em meio à crise, acredito que o Grêmio pode surpreender e pode vencer o Grenal. Eu vou de Grêmio pro Clássico, 2-1. 2 gols de Carlos Vinícius pro Grêmio e pro Internacional gol do Borré. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Chapecoense. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Já a Chapecoense empatou em 1-1 contra o Vitória jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. A Chapecoense teve vitória contra o Avaí pela Copa Sul-Sudeste. Já o Atlético Paranaense teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Paranaense está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para entrar no G5. Já a Chapecoense está na 17ª posição, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. A Chapecoense tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 8 jogos sem saber o que é vencer na competição, vem de mais 6 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa, e vem de 5 derrotas seguidas jogando como visitante. Já o Atlético Paranaense vem para essa partida, vem de 3 vitórias consecutivas jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai ser a estreia do Fábio Matias no comando técnico da Chapecoense. Os jogadores precisam mostrar serviço na estreia do novo treinador. A Chapecoense precisa voltar a conquistar resultados dentro da competição. Mas acredito que o Atlético Paranaense vai fazer valer o fator mando de campo nesse confronto. Eu vou de 3-1 Atlético Paranaense. 2 gols de Viveiros e 1 de Luiz Gustavo para o Atlético Paranaense. E para a Chapecoense gol do Enio. Agora vamos falar de Botafogo e Coritiba. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Vasco jogando fora de casa. Já o Coritiba empatou em 1 contra o Fluminense jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Botafogo teve empate contra o Caracas pela Copa Sul-Americana. Já o Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar. O Botafogo está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para encostar no G5. Já o Coritiba está na 7ª posição, tenta uma vitória para entrar no G5. O Botafogo vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é uma derrota na temporada. Já o Coritiba vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Coritiba atravessa o seu pior momento dentro da competição e analisando que o Botafogo precisa dar uma resposta após o vexame que teve contra o Caracas na Copa Sul-Americana, é um jogo para o Botafogo vencer e apresentando um bom futebol. Eu vou numa goleada do Botafogo para esse jogo, 5-2. 2 gols de Danilo, 2 de Júnior Santos e 1 de Arthur Cabral para o Botafogo, e para o Coritiba gols de Felipe Jonathan e Ronier. Agora vamos falar de Fluminense e Flamengo. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Coritiba, jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 3-1 Santos jogando em casa. Os dois times que tiveram compromisso da Libertadores nesse meio de semana. O Fluminense empatou contra o Deportivo Laguaira. Já o Flamengo, por sua vez, venceu o Cusco. O Fluminense está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder da competição. Já o Flamengo está na 4ª posição. Tenta uma vitória para se manter no G5. O Fluminense vem para essa partida com 100% de aproveitamento jogando como mandante no Maracanã na competição. Vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. E vem de mais 3 vitórias consecutivas jogando como mandante no Maracanã. Já o Flamengo vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber o que é vencer o Fluminense. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fluminense chega para esse clássico um pouquinho pressionado, sim. Mas analisando que o jogo do Fluminense hora ou outra costuma encaixar contra o Flamengo, acredito que o Fluminense possa vencer esse clássico. Eu vou de Fluminense pro Fla-Flu, 2-1. Hoje Castillo e Lúcio Acosta pro Fluminense e pro Flamengo gol do Lucas Paquetá. Agora vamos falar de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 no Internacional jogando em casa. Já o Palmeiras venceu por 2-1 Bahia jogando fora de casa.
Os dois times que tiveram compromisso da Libertadores nesse meio de semana. O Corinthians venceu o Platense. Já o Palmeiras, por sua vez, empatou contra o Júnior Barranquilla. O Corinthians está na 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras está na primeira posição. Tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança. O Corinthians vem para essa partida 7 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer em casa na temporada. Já o Palmeiras vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota na temporada. E de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians vai vir com a confiança retomada após ter voltado a vencer no meio de semana na estreia na Libertadores. É um jogo que vai começar a colocar à prova o início de trabalho do Diniz no Corinthians. Mas vejo ainda o Palmeiras melhor preparado para vencer esse clássico. Eu vou de Palmeiras para essa partida, 3-2. Gols de Gustavo Gomes, Marlon Freitas e Sousa para o Palmeiras. E para o Corinthians, gols de Yuri Alberto e Gabriel Paulista. Agora vamos falar de Cruzeiro e Bragantino. O Cruzeiro, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 4-1 do São Paulo, jogando fora de casa. Já o Bragantino venceu por 1-0 o Mirassol, também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram compromisso nesse meio de semana. O Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Já o Bragantino perdeu do Carabobo pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Bragantino está na 9ª posição. Tenta uma vitória para encostar no G5. O Cruzeiro vem para essa partida invicto, jogando no Mineirão no Campeonato Brasileiro. Vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Bragantino veio para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 1991 não vence o Cruzeiro no Mineirão. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Cruzeiro que vem com ânimo após ter vencido na estreia da Libertadores, mas que por outro precisa dar uma resposta após a goleada sofrida na última rodada do Brasileiro. Do outro, um Bragantino que atravessa um momento de estabilidade. Vou de Cruzeiro para essa partida, 1-0, gol do Matheus Pereira. Bom, falando dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixem meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E hoje eu termino a agradecer, como sempre, a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.